Quais são as tecnologias que podem revolucionar a humanidade? Na minha opinião, atualmente a tecnologia que mais tem potencial para fazer isso é a inteligência artificial, pois ela pode mudar a forma como diversas profissões funcionam e impulsionar grandes ganhos de produtividade que vão catapultar a humanidade para um novo estágio. E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E talvez vocês estejam notando que o cenário daqui está um pouco diferente, é porque eu me mudei para um novo escritório, só que essa sala ainda está passando por um processo de reforma, então não reparem se tiver um pouquinho bagunçado nem nada. Mas isso aí tende a ficar muito melhor nos próximos vídeos, porque eu vou trazer um cenário muito bom para vocês aqui. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo sobre inteligência artificial é porque nos últimos dias eu andei fazendo um curso que eu tinha comprado há algum tempo, e um dos módulos desse curso falava sobre como utilizar inteligências artificiais, principalmente o ChatGPT, para poder automatizar meus processos de produção de conteúdo e dar uma maior produtividade. E enquanto eu estava fazendo as aulas desse curso e aprendendo sobre como funciona o ChatGPT, eu fui cada vez mais refletindo sobre o tamanho da revolução que está possivelmente ocorrendo. E o grande X que essas inteligências artificiais podem gerar é um incrível ganho de produtividade para o trabalho humano. Pois se antes existiam tarefas repetitivas e muitas vezes mecânicas que seres humanos precisavam de desempenhar, agora a existência de inteligências com capacidade muito superior acaba liberando o trabalho humano para poder se dedicar a outras atividades. E eu consigo provar na prática por que isso é assim, porque este vídeo que eu estou narrando agora, é claro que vocês não estão vendo, mas eu tenho um roteiro para esses vídeos, que eu me baseio neles para poder falar aqui para vocês, e o roteiro que eu estou fazendo hoje foi criado pelo ChatGPT com base em alguns inputs que eu passei para eles. E eu posso atestar que minha produtividade aumentou pelo menos 2 vezes. Hoje, no espaço de tempo de alguns minutos, eu consegui gerar 4 roteiros de vídeos que vão sair aqui para vocês nas próximas semanas. É claro que eu só estou fazendo o curso de como usar ChatGPT há alguns dias, e sim, eu estou muito atrasado em relação a isso, eu percebo o meu erro, mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca, eu estou começando agora a me adequar aos tempos modernos e trazer essas inteligências artificiais para o meu lado. E aí, eu resolvi perguntar ao próprio ChatGPT o que é que ele acha sobre a revolução da inteligência artificial. E eis o que ele me respondeu. A inteligência artificial, com sua grande capacidade de processar grandes volumes de dados, aprender padrões e realizar tarefas complexas de forma rápida e eficiente, tem o potencial de transformar significativamente o cenário do trabalho. E eis aqui os pontos que, na minha opinião, podem gerar grandes ganhos de produtividade para o trabalho humano. Primeiro, automatização de tarefas repetitivas. Pois, se existir algum tipo de tarefa que precisava ser feita várias vezes, uma mega inteligência artificial consegue fazer uma mesma tarefa dezenas, centenas ou até milhares de vezes em um espaço de tempo muito menor do que mesmo o melhor dos seres humanos seria capaz de fazer. Além disso, as capacidades da inteligência artificial podem ser aplicadas para análise de dados avançadas e processar grandes quantidades de dados. Isso é uma coisa, inserindo aqui uma fala humana que foi 100% gerada enquanto eu gravava esse vídeo. Eu estou, por exemplo, analisando as séries históricas dos dados financeiros de empresas. Eu posso muito bem utilizar uma inteligência artificial para poder montar um modelo de valuation em cima disso, por exemplo. Inteligências artificiais podem ser utilizadas também como assistentes virtuais, para poder automatizar aquelas tarefas mais secundárias, como agendamento de reunião, envio de e-mails, responder os comentários que vocês deixam aqui no YouTube. Tudo bem que atualmente eu e minha equipe a gente está respondendo eles de maneira manual, mas planejamos automatizar isso em breve, até para poder não deixar uma coisa 100% mecânica. Além de todas essas áreas que eu citei anteriormente, inteligências artificiais também podem ser úteis na realização de treinamento e educação personalizada, no sentido de utilizar os padrões para poder produzir conteúdos voltados a determinados públicos, entre outras funções. Então, realmente, o uso de inteligências artificiais pode ser feito para poder tirar a presença humana daqueles lugares onde ele não é tão necessário, para poder liberar esse tempo e esse esforço e essa capacidade humana de pensar para se dedicar a outras funções. E esse daqui é o ponto do vídeo onde acaba o texto gerado pelo ChatGPT e entra a parte do Josué falando. E por que eu acho que essa
pode muito bem ser a próxima grande revolução, pois a economia pode ser descrita como uma forma de organizar e alocar recursos escassos. Boa parte das coisas deste mundo são escassas, pois existe uma quantidade finita delas. E talvez o recurso mais escasso que exista é o tempo, pois é um recurso que não pode mais ser produzido, só pode ser consumido. Então, quanto mais esse tempo humano pode ser economizado e voltado para nossas atividades, pode-se com isso ter um ganho de produtividade, pois se é possível continuar mantendo a produção de serviços, de produtos na mesma taxa, só que para isso é gasto uma menor quantidade de tempo humano, pense com isso uma elevação geral do padrão de vida. E num mundo em que várias das funções passam a ser desempenhadas por inteligências artificiais, consegue-se com isso um grande enriquecimento, pois a história da humanidade pode ser resumida como a história da substituição do trabalho humano, liberando ele para se dedicar a outras funções. E essa parte de substituir o trabalho humano pode assustar muitas pessoas, pois elas podem pensar que isso vai eliminar os empregos e criar uma massa enorme de desempregados. Só que isso simplesmente não é verdade, pois como definem os economistas, as demandas humanas são infinitas. Então, a partir do momento em que seres humanos têm suas necessidades mais básicas satisfeitas, eles podem passar a se preocupar com demandas não tão urgentes. E dessa forma, quando alguns trabalhos podem ser substituídos por inteligência artificial, isso libera os empreendedores para poder focar em outras coisas. E nunca realmente vai ter algum limite de quando todos os seres humanos vão estar plenamente satisfeitos neste mundo. Então sempre vai haver demanda por algum tipo de produto, por algum tipo de serviço, ou até por coisas mais etéreas, como satisfação pessoal, esperanças em relação ao futuro, ou coisas muito mais abstratas dessa forma. Então, quanto mais tarefas podem ser delegadas para ferramentas como essa, mais nós temos ganhos de produtividade. E a partir de um ponto que vemos até agora, principalmente catalisado pelo ChatGPT, temos aqui talvez a alvorada de uma nova era da humanidade, muito mais influenciada por essas ferramentas que podem elevar significativamente a nossa produtividade e com isso catalisar o enriquecimento. E mesmo que você ache que eu esteja esperançoso demais em relação ao futuro, basta olhar a própria história, pois já existiram várias profissões que foram totalmente extintas por causa de tecnologia. Um dos exemplos mais clássicos disso é o chamado acordador profissional. Pois lembre-se que antes dos telefones celulares e dos alarmes, uma pessoa que tinha algum compromisso pela manhã, por exemplo, precisava se acordar na hora. Só que como ela ia se acordar na hora se não tinha despertador, nem relógio, nem nada? E em vários momentos existiam pessoas específicas que iam de casa em casa para poder acordar uns aos outros. E isso significava que uma certa quantidade de tempo e esforço mental humano tinha que ser despendido para isso. Só que a partir do momento em que surgem os alarmes e surgem posteriormente os celulares, é possível substituir essas profissões e liberar esse recurso escasso, que é o tempo, para poder ser mais bem alocado em outro lugar. Então, o grande segredo da economia é ir deixando os empreendedores livres para eles irem organizando a economia de forma a melhor alocar esses recursos escassos. É claro que esse processo de substituição de mão de obra humana não seria tão indolor, pois iria exigir que as pessoas cuja profissão foi substituída por tecnologia se readequassem a outra coisa. E esse processo de readequação é em grande parte uma demanda de sistema educacional e de cursos, que hoje em dia é uma demanda que é muito bem atendida pela internet. Afinal, pessoas como eu, que vêm aqui no YouTube disponibilizar um conteúdo de altíssima qualidade para pessoas aqui de forma totalmente gratuita, são a nova escola do futuro, pois por meio dessa informação descentralizada e distribuída, tem-se literalmente um oceano de conhecimento disponível de maneira gratuita para todos aqueles que desejam ir atrás dele. E justamente esse processo mais dinâmico de contínuo melhoramento e contínuo aperfeiçoamento tecnológico é o que está, na minha opinião, levando a humanidade para uma era de prosperidade nunca antes vista. Então sim, de fato, tecnologias como o ChatGPT podem assustar a muitos, pois muitos podem achar que isso significa que a tecnologia está saindo do controle, que vai desempregar todo mundo, ou aqueles mais apocalípticos que acham que a inteligência
artificial uma hora vai ficar inteligente o suficiente para poder se voltar contra os humanos, ao melhor estilo 86, mas na minha avaliação, os lados positivos compensam e muito os negativos. Eu sou um grande defensor da inteligência artificial, pois eu acho que, depois da internet e depois das criptomoedas, a inteligência artificial está se desenhando para ser a grande revolução dos últimos 30 anos. Eu particularmente planejo integrar cada vez mais essas ferramentas de inteligência artificial aqui nos conteúdos que eu trago para vocês aqui no YouTube. Inclusive, tem como investir em vários ativos que estão ligados a essa revolução da inteligência artificial. E se você quiser saber como investir para se beneficiar dessa nova tendência da humanidade de maneira a sempre manter uma boa relação de risco-retorno, você pode me contactar através do link e do e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pois é com essa mensagem de esperança para o futuro da humanidade que eu vou encerrando o vídeo de hoje. E como diria um grande sábio, o futuro é top. E é com essa mensagem que eu encerro o vídeo de hoje, pois nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.